Prezados criciumalenses, esses dados que trago a vocês são dados reais, acontecidos que trouxeram medo, pavor, pânico, morte, destruição e solidariedade. Sou testemunho destes fatos, o qual atingiu a cidade de Criciúmal, causando grande estrago, de alta proporção, em 75 a 85% das moradias da cidade, 10 localidades no interior. O temporal de granizo aconteceu às 3 horas e 46 da manhã do dia 15 de junho de 2005, destruindo todos os telhados das casas. Durou em média 3 a 8 minutos. Pedras, relato de pessoas que pesavam de 300 gramas a 750 gramas. As marcas que filmei em árvores e casas são de grande proporção, ao qual mostro com as filmagens. O personagem principal foi o prefeito Walter Heck, que conseguiu trazer a mídia, o qual conseguiu muitas doações. Não vou citar nomes de pessoas, porque envolveu o município inteiro de pessoas atingidas, e de voluntários e de doadores. O grande problema foi a falta de telhas de amianto para cobrir as casas. 8 a 10 mil pessoas atingidas. Cada pessoa com uma história para contar, de medo, pavor e pânico. Criciúmal era uma cidade de lona que cobria as casas, ao qual filmei e fotografei. Agora convido você a assistir a minha história, ao qual vivi, presenciei, senti do povo de Criciúmal. Dia 15 de junho de 2005. Assista comigo Tempestade de Granizo.
Hoje é dia 15 de junho de 2005. O temporal atingiu a cidade de Criciúma. Aqui, ó, destruindo todas as casas. Enfim, a gente está pedindo, né, para quem puder nos ajudar com esse material para a gente cobrir pelo menos as casas, né, as famílias mais carentes, evidentemente são as mais atingidas, né, porque elas têm poucos pertences e eu já estou pedindo até roupa, colchões, né, mas principalmente aí na lona, Prefeitura de Boa Vista do Buricá o prefeito já está aqui conosco, já trouxe um tanto de material de lona. Aqui no comércio nós já esgotamos, pedimos e o Horizontina acaba de me ligar também, dizendo que a Defesa Civil e a Prefeitura já estão com um tanto de material, estão encaminhando para cá. Já me ligou a amiga Fátima de Miraguaí. Eu sei que já há material ali também na Prefeitura ou no posto em São Martinho. Já conversei com o meu colega Beto, desde a madrugada, me ajudando aqui também, né? Então, enfim, nessa hora que a gente vê também o grau de solidariedade da região, a gente antecipa agradecimentos a todas as pessoas que podem nos ajudar nesse momento de sofrimento aqui, né? Muito bem, tá aí então palavras do prefeito do município de Criciúma, Walter Heck, né, que se emociona muito ao falar sobre a situação atual em que está passando o seu município. Eu realmente não presenciei, nem imaginei que um dia ia presenciar coisas semelhantes de pessoas se ajoelhando. A comunidade, pois teve a sua casa também atingida pela chuva de granizo, e relatando os fatos. Atingidas, né, porque elas têm poucos pertences e eu já estou pedindo até roupa, colchões, né, mas principalmente aí na lonas, Prefeitura de Boa Vista do Buricá, o prefeito já está aqui conosco, já trouxe um tanto de material de lona. Aqui no comércio, no material, estão encaminhando para cá. Aqui pegou mais forte. Estão sem luz, né? Sem telefone e sem água, puderam avisar. Sim. E onde souber... A destruição e a tristeza ainda são visíveis. Quanto mais quer se controlar, mais chora sentimento. Porque a gente construiu até aos 57 anos que eu tenho hoje, está destruindo tudo. Quem também sente as consequências do temporal são os estudantes das redes municipal e estadual de educação. Mais de 2.000 alunos estão sem aula e sem previsão de voltar às escolas. Eu estou com férias escolares antecipadas em toda a rede pública, municipal e estadual, por não conseguir colocar estudantes nas escolas. Nas ruas, muito trabalho, principalmente na rede elétrica abalada pelo temporal. Por causa do excesso de umidade, os técnicos estão encontrando dificuldades para religar a rede.
dificulta bastante, porque assim, ó, tu vai ligar um transformador, tu não sabe se dentro das casas tá tudo normal. É difícil. Do lado de casa, eu sei que já tinha mandioca, tudo alto, lá não sobrou nada. No terreno também não sobrou nada. O milho, tanto do algodão que se foi tudo agora, ração, farelo. Coisa triste. Meu, tá, pai dos outros quase 80 de ombro, não vou pegar. Das 4h15 da manhã, nós fomos surpreendidos por um temporal que é muito incomum em nossa cidade ter acontecido. Você tem notícia de muitos e muitos anos. Houve pedras, granizo, de aproximadamente até 500 gramas, o qual destruiu completamente a nossa igreja aqui de Cristiumal. Agora nós vamos passar a fazer alguma imagem para vocês terem ideia do que tem acontecido. É o estrago. Estragou tudo. Arrasou com 2 vilas da nossa cidade. Essa é a escolinha. Essa escolinha nossa aqui, ó. Tudo alagado, simplesmente alagado. Estragado. O foro empenou. Aqui era tudo novo. Poucos dias nós fizemos. Estragou tudo. Aqui é só água e caco de vidro. Aqui é a sala dos jovens. Simplesmente água. Tudo alagado. O foro estragou, empenou tudo. Não é fácil, né? Eu filmei de longe. Esse aqui é o telhado da nossa igreja. Simplesmente todo destruído. Tudo destruído. Lá é o telhado da nossa escolinha que há pouco tempo nós fizemos. Tudo destruído. Tudo destruído.
No Centro Social da cidade, a cada hora chegam mais donativos, vindos de outros municípios. São alimentos, roupas, cobertores e colchões, que vão ser distribuídos para as 400 famílias desabrigadas. A palavra de ordem é solidariedade. Perdi tudo, né, Carlos? É, pega assim o ar. Pedir pro Liseu não vai aqui. Que coisa triste isso. Ela chegou a afundar, né, Carlos? Olha só as pedradas dela. Sim, chegou a afundar. Olha o cano aqui, ó. Como é que ficou isso? Olha aqui, pega essa filmagem aqui. Cura isso aqui. Olha só, que lindo. Deu bolsão de água. Foi tudo. Aqui era a biblioteca. Olha, vamos esperar, porque pelo que tu tá previsto aí, vai chover mais. Né? Tudo ensopado. Não escutei. Eu escutei aqui, ó, ainda tá pingando água da TV. Ainda tá pingando água da TV? Isso que nós ainda se apuramos, né? Imagina.
o botão? Só um pouquinho, só um pouquinho. Aí, ó. Passa com a mão essa água. Pra botar no seu piscina, em cima, né? Se tivesse uma lâmpada. Aqui pra ter ideia, uma noção da... Sim. Mas é um furo no lado do outro, né? Puta louco, olha. É da força dos granitos. Mas não sei. Você só espera. Eu quero ver quando ia assim me mandar, a pista mandar. A pista não ia fingir essa lá. Morreu, né? Tá louco, rapaz. De junho de 2005, após o vendaval de granizos na cidade de Criciúmal, estamos na Vila União. Vamos filmar todas as dificuldades do pessoal de Criciúmal que teve após esse vendaval de granizo. Nós estamos na Vila União. Com a ajuda de pedreiros. E assim, muitas comunidades estão ajudando. Enquanto a cidade é reconstruída, o que encoraja os moradores é a solidariedade. As doações de alimentos e roupas chegam de várias cidades da região, de centenas de pessoas que ajudam como podem. Graças a Deus, veio esses anos que doaram as coisas. Eu quero agradecer, muito obrigado para todos que doaram. Em outras regiões, a chuva também provocou estragos. Dentro do CISIC, onde está havendo a distribuição de roupas, calçados a todo o pessoal necessitado. Tudo que está aí vem de pessoas que estão ajudando dos municípios vizinhos e pessoas da cidade de Criciúmal. Há uma grande ajuda, pelo que se vê, de todos os municípios da região. Muitas pessoas de fora ajudando o município de Criciúmal neste momento.
Aqui tem moradias que praticamente foram totalmente destruídas. Hoje, um dia após o acontecido, o pessoal está tentando reconstruir as suas moradias. Vila Paraíso, praticamente 95% a 100% das moradias foram atingidas. Pessoal que está tentando secar a roupa como pode, porque molhou praticamente tudo. Tudo que o pessoal tinha molhou. É no 100% todas as casas atingidas. Agora com a pessoa que foi atingida pelas pedras do dia 15 de junho de 2005. Isso foi marcas de pedradas que ela tomou. Eu gostaria de pedir para ela como foi que aconteceu, o que ela sentiu. Podia contar alguma coisa que você sentiu? Quando me acordei, já estava em cima de mim a tormenta. E meu marido se assustou, saiu para fora e eu fiquei sem rumo, sem destino também. Quando eu vi abriu a janela dos fundos, eu corri para a janela dos fundos e caiu a ripa e eu segurei ela, não consegui fechar. E daí tomei essas pedras, tomei por tudo do corpo, no braço, até que acalmou um pouco. E daí eu fui procurar meu marido, que estava lá pro lado de fora, debaixo da mesa, colocado. Não sobrou nada de telhado, dentro está tudo molhado. Molhou tudo, o que eu tive molhou tudo. Graças a Deus, que a primeira dama, a Ana, me arrumaram 2 colchões ontem de noite para poder dormir. Mas assim, o tamanho das pedras era grosso? Qual é a grossura das pedras? 75 gramas cada uma. Cada pedra. Pedra. Ô mãe! Aqui tem. Quando eu tava quase dormindo, assim começou a chover. E aí eu saí correndo, abracei minha avó e fiquemos ali na sala. E daí começou a continuar caindo aquelas pedras. E daí umas caíam assim na cabeça da gente. Daí umas caíam nos pés e aquela água gelada e eu de pé no chão e aquela água batendo. E daí nós tudo ali, meu irmão com medo, tudo nós com medo porque se desabava, nós tava ali embaixo e podia morrer. E aí só destelhou e molhou, sorte que nós saímos vivos. E daí meu avô colocou a gente dentro do guarda-roupa, e daí depois nós fomos lá pro carro e daí parou. E daí agora eu quero agradecer a todos que doarem, porque ajudou muito. E até todos que doarem telha, cobertor. Muito obrigado para todos que doarem, porque isso ajuda muito ao pessoal do Cristo Mal. E por favor, continue doando. Como a
gente não sabe como agradecer, porque a gente já perdeu tudo. A gente só tem a família. Só. Daí eu entrei embaixo da mesa, e daí o velho queria correr ainda, pra lá, pra ir pra fora. E daí eu disse, não vamos aqui embaixo, porque eu tenho medo das pedras. Ele gritando, daí eu pego ele nas pernas e puxo pra baixo da mesa, ele caiu ali e pedra em cima de nós. Daí me acertou aqui nas costas, na perna, e daí saímos pra fora, aquelas pedras grandes. Mas nós pisava em cima e caía de costas, assim. E daí o filho veio de lá e a minha nora arrastaram nós lá pra dentro. E a minha nora caiu, quase quebrou a coluna, assim. E daí fomos pra lá, o fio arrebentou ali. Era uma chama de fogo só. E daí nós fomos pra lá, daí terminou a luz, tudo no escuro. Nem vela, que jeito, né? E esses aqui embaixo de uma barraca. A senhora sabe me dizer se teve pessoas feridas aqui na Vila Paraíso? Teve essa vozinha aqui, a dona Olinda ali, caiu uma pedra e ela, assim, quebrou o braço, ela foi no médico. Ali embaixo outra vizinha também, quebrou o braço, caiu um pedaço de telha em cima, também, tá lá no hospital ela tá. E qual é o... Ah, e o meu velho também caiu um pedaço de... Não sei do que foi aqui assim na cabeça. Eu sei que aqui bastante gente encheu o hospital. Deixa eu... Na Vila Paraíso nós temos grande parte da população fazendo mutirão para ajudar a reconstruir a Vila Paraíso. Aqui nós estamos na frente do colégio da Vila Paraíso, logo para baixo. A população começa a reconstruir o que foi destruído. Segundo a Defesa Civil do município, mais de 2.000 casas foram atingidas pelo temporal de granizo. Faltaram telhas para serem trocadas, e então o jeito foi cobrir as residências com lonas. Equipes formadas por voluntários de vários municípios vizinhos de Criciúmal foram auxiliar na reconstrução. Em cada casa atingida, a dor de quem perdeu quase tudo. Foi demais, né? A questão de segundos, tu vê tudo que tu construiu na tua vida, indo na água abaixo. Também ficou totalmente destruído.
rua Rio Branco, perto da Vila Paraíso. Nós estamos na Vila Nova, onde aconteceu também o forte aconteceu, a grande tragédia de pedras e vendaval que atingiu toda a cidade de Criciúmal. Nós estamos na altura da casa do Jairo Coelho, por perto aí do Jairo, e vimos que praticamente 85% das moradias foram atingidas. Estão com lonas, estão cobertas, esperando o brasilite que está faltando na cidade de Criciúmal. Muita ajuda das cidades vizinhas e ajudas em mantimentos, alimentos, roupas.
nosso governador se encontra nesse momento no CTG. Nós encarecidamente solicitamos a ajuda do governo estadual, porque a nossa situação é crítica. Foram 2 situações de calamidade em menos de um ano. Senhor governador, tivemos uma seca dos piores dos últimos 60 anos aqui no município de Criciúmal. E hoje temos, além de uma enchente, um vendaval e uma chuva de granizo. O povo de Criciúmal, esse povo sofrido da região noroeste do Rio Grande do Sul, a região mais pobre do estado, hoje passamos pela pior situação nunca vista. Senhor governador, abra o seu coração e diga para o nosso povo o que o senhor pode fazer para o Criciúmal. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso prefeito municipal, prefeito Walter, e dizer da alegria de poder encontrá-lo, nosso secretário Osmar Odacir Klein, nosso deputado Gerardo Berger, que está aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando, mas na pessoa do prefeito, eu cumprimento o vice-prefeito, eu cumprimento os vereadores, a Câmara de Vereadores, a todos, afinal, que estão aí mobilizados para amenizar o problema determinado por esta chuva de granizo, vendaval, granizo que se abateu sobre Criciúmal. Eu já determinei e vim aqui para me solidarizar, para ver a extensão do problema, mas já determinei que nós tivéssemos a vinda para cá, atendimento da nossa Defesa Civil. Eu quero agradecer o pessoal da Defesa Civil pelo trabalho que estão fazendo, a nossa equipe da Defesa Civil, falando com o Coronel João Luiz, para que nós tivéssemos, além daquilo que já foi mandado, que foi mantimentos, roupas, que a gente tivesse, o secretário Osmar Terra está mandando medicamentos, né? Então esses medicamentos, as roupas, os mantimentos, alimentos que estão vindo para cá, amanhã de manhã, falava com o prefeito, chegará aqui 4 carretas com telhas brasilites para atender a população do nosso região. 4 carretas. Essas quatro carretas, eu dizia ao prefeito, essas 4 carretas de telha brasilite, e é claro que a gente tem as pessoas que têm mais posses, que têm condições de recuperar suas moradias, vão fazer isso por conta e risco, vão fazer isso sem necessidade de ajuda. Essas telhas brasilite é para exatamente as pessoas que mais precisam, os bairros que foram mais atingidos, os bairros populares e inclusive aqueles que estão desabrigados, porque as suas casas não oferecem condições hoje de ficar dentro de casa, porque infelizmente a chuva continua acontecendo. Então, solidário, que vai estar junto, que amanhã chega esse ano da CEFAI, anunciou a pedido do governador, a pedido do prefeito, também a semente de forrageira para o nosso pequeno agricultor poder, com a semente de forrageira, fazer com que possa manter o seu gado leiteiro. Então a semente de forrageira também, o secretário da CEFAI está procurando resolver esse problema. Então eu quero transmitir um abraço a todos, dizer que o momento difícil que a comunidade de Criciúmal está vivendo vai ser um momento que, se Deus quiser, nós vamos ultrapassar, e esse município que é tão importante para a região, tão importante para o nosso estado, vai dar a volta, e nesse momento de infortúnio e de dificuldade, vai em cima disso, com certeza, ter muito mais força para recuperar tudo aquilo que foi perdido. E o governo do estado vai estar junto. Então, um abraço muito carinhoso a todos e a certeza que aquilo que vem amanhã, prefeito, se precisar mais, nós vamos estar juntos para conseguir. Olha aqui, estou pedindo também ao secretário Fortunati, vou falar com ele agora, porque tem as escolas estaduais que foram atingidas, como o prédio da delegacia de polícia foi atingido, o seu telhado. Eu vou pedir ao secretário Fortunati atenção especial para a recuperação das nossas escolas aqui também, tá? Tanto as escolas como os prédios públicos também.
Hoje, dia 18 de junho de 2005, às 1h58, o primeiro dia que saiu o sol na Vila Paraíso, está sendo reconstruída as casas. Às 10 e pouco da manhã, o primeiro falecimento. Uma pessoa caiu numa construção. Era um bender que estava ajudando na reconstrução.
cidade, que choveu 500 milímetros em toda a cidade de Criciúmal, causando grande destruição na cidade e no interior. Aqui estamos na propriedade Enio Dio, onde praticamente destruiu toda a pastagem, árvores, casas, telhados. E agora nós vamos filmar daqui para mostrar um pouco da destruição da pastagem e após o mato. As estradas também foram bastantemente afetadas no interior do nosso município, onde pontes caíram. O granizo pegou muito forte. Aqui, como você vê, o mato, essas pintas brancas nas árvores, são marcas deixadas pelas pedras, pelo granizo. A quantidade de pedras e a força que levaram à total destruição. Esse temporal foi terrível. A destruição foi muito grande na cidade e no interior, pegando a cidade de Criciúmal, principalmente a Vila Paraíso, a Vila Industrial, Vila Nova também foi atingida, Lajeado Criciúmal, Vista Nova, Mato Queimado, Lajeado Boi. Aqui é um mato de taquara, a Criciúma. Ficou devastado. Esse temporal do dia 15 de junho. De pedras nas árvores. A quantidade de pedras foi muito grande. E também as pedras foram muito grossas.
Aqui é um pedaço de mandioca. Todos os pés estavam com folha. A grande destruição. O temporal de granizo, que durou cerca de 20 minutos, atingiu o interior do município. Nesta foi totalmente destruída. Nunca pensei em passar isso aí. E o prejuízo foi grande? Eu não calculei ainda porque estou com medo de fazer as contas. E o que fazer agora? Começar tudo de novo. Opa! Não é fácil, não? É um pedaço de canavial o que sobrou. É cana. Farofa, sabugo, rapazaca. Rato morto pelo temporal. Muitos passarinhos com asa quebrada, mortos. Este é um anhambu. Morto pelas pedras e chuva. Vendaval, pedras, granizo e todas as tempestades
choveu 450 a 500 milímetros de chuva e acabou numa grande enchente. Hoje é dia 18 de junho, agora o rio Uruguai já está baixando. Subiu mais ou menos em média uns 15 a 17 metros de altura o rio Uruguai. E estamos com uma grande enchente. É a propriedade de Hilário Crota. Essas pedras foram recolhidas na propriedade de Silvério Gonçalves. Hoje é dia 20 de junho de 2005. Essas pedras ele conseguiu guardar como recordação. Aqui são furos na telha de pedras. Elas foram perfuradas assim, desta forma. Fora as que foram quebradas nos telhados dos galpões, casas e moradias.
chegar para trazer Brasilite para a cidade de Criciúmal. Aqui é Brasilite da loja Quero Quero, que não vem se entregar, está no posto Malman, fazendo a entrega na rua para as casas, para as moradias. Onde ficou totalmente destruída. E são furos no telhado. Hoje é dia 22 de junho de 2005. Eu estou dentro da biblioteca do Colégio Ponche Verde. Restos de água do dia 15. Sobrou do auditório. Aqui nós temos voluntários da Brigada Militar de Santa Rosa. Ajudando na limpeza do lixo. Aqui Nova Candelária ajudando na reconstrução da cidade de Criciúmal.
também ficamos em débito com o regimento. Qualquer coisa que nos precisar, pode ter certeza, Coronel, que o nosso município está à disposição da mesma forma. Bom dia. Bom dia. Temos aí para dar uma olhada como é que está sendo desempenhada a missão aí. Porque a gente tem deixado isso a cargo dos pedreiros e mais secretários da fase unitária, que era a presidente, o cara da esse pedreiro subiu e foi um projeto somente na cabeça do pedreiro. Esmagou. No lar dos idosos. Onde está sendo reconstruído o telhado. Isso aí está mudando. Passado o granizo, passado o susto, o pânico, dá para fazer uma avaliação dessa situação pela qual todos nós passamos e tirar algumas lições. A primeira lição é de que numa hora dessas não existe planejamento, não existe nada que funcione, é uma correria, pânico, desespero, e só no segundo dia que nós conseguimos nos organizar um pouco. Eu acredito que as prefeituras precisam ter uma defesa civil que não esteja apenas instituída no papel, mas que seja treinada para o caos, treinada para as eventualidades. Então esse é um ponto, né? O outro ponto é ter algum material em estoque, plásticos para um granizo ou para um vendaval. Se não acontece no município da gente, a gente pode ajudar outros. Ter os prédios públicos no seguro. Só agora nós vimos a importância que era para entidades como a APAI e o hospital que tinham seguro dos seus prédios. Mas a grande lição mesmo que se tira desse temporal de pedra é que nenhum município consegue viver sozinho. Nós precisamos nos dar as mãos.
se não fosse a solidariedade de mais de 50 prefeituras da região, de outras regiões do estado, se não fossem as campanhas feitas pelas emissoras de rádio, se não fossem as igrejas, os clubes de serviço, se não fosse toda essa ajuda, nós não teríamos conseguido passar tão rapidamente dessa tragédia que acometeu o nosso município. É possível afirmar que a solidariedade humana ainda não morreu e que na hora da necessidade você ainda consegue despertar a solidariedade nos seres humanos. Foram toneladas de alimento, milhares de pares de calçados, dezenas de bobinas, rolos plásticos de lona, mão de obra de prefeituras, voluntários, igrejas, associações trabalhando na reconstrução do nosso município. E a grande lição mesmo que fica é que nós não podemos ficar de braços cruzados quando ouvimos falar de um acidente desses em outro local. Até o dia 15 de junho, quando nós, e eu me refiro a toda a população, ouvíamos falar de um temporal, de uma tempestade, de uma tragédia em outro município, nós nos limitávamos a dizer, graças a Deus, aqui não aconteceu nada. A gente tem que sempre agradecer a Deus, mas a gente, além disso, precisa arregaçar as mangas, arremangar as mangas e trabalhar, ajudar os outros também, porque agora nós percebemos o quanto foi decisivo e importante a ajuda das outras pessoas, das outras entidades, das outras prefeituras. Isso com certeza muda no coração de todos os munícipes. A partir de agora, se algo semelhante acontecer com o nosso próximo, nosso semelhante em outros municípios, em outras regiões, eu tenho certeza absoluta que a comunidade de Criciúmal, que foi atingida pelo granizo, nunca mais vai ficar de braços cruzados. E talvez essa seja a mais importante lição de todo esse episódio. Poucas pessoas têm condição de ter ideia de como é difícil você ser acordado por um temporal de granizo e ter que tomar providências. E as providências não são em relação aos seus problemas. Tem que convocar os voluntários a abandonarem até as suas residências para ajudar o próximo, o semelhante. Poucas pessoas, aquelas que não viveram isso ainda, não têm a menor noção do que significam 5 ou 6 minutos de granizo sobre uma cidade, sobre residências. Em 5 minutos, a destruição foi maior em valores do que 3 meses e meio de seca. O prejuízo causado pelo granizo só no interior é de algo em torno de 13 milhões de reais. Portanto, maior do que uma estiagem que durou mais de 3 meses. 5 minutos bastaram para que 2.100 casas não tivessem mais telhado. 5 minutos bastassem para que nós tivéssemos 600, 700 famílias totalmente desabrigadas. E essa primeira hora depois do granizo é a hora mais difícil, porque as pessoas se desesperam, elas correm em todas as direções em busca de ajuda. Você não tem estrutura no município para atendê-las, faltam plásticos para cobrir as casas, continuava chovendo, não se consegue naquele momento dimensionar o estrago, a quantidade do problema, não se sabe se houve ou não vítimas, se há vítimas fatais, que graças a Deus no granizo não houveram, e a gente não está organizado para isso. Você sempre acha que isto só acontece para os outros em outros lugares, até que acontece com você. E aí você lembra, puxa, o que eu poderia ter feito para me proteger, para me prevenir? E a Comissão de Defesa Civil do município é importante, não só no papel, como era a nossa
que se reunia a cada 2, 3 anos quando acontecia uma seca. E a seca vai acontecendo aos poucos, até que se decreta estado de emergência. Mas numa situação como essa, você tem que ter homens e mulheres, uma comissão preparada para trabalhar com objetividade, né? Para ter já um lugar definido para colocar as pessoas em abrigos, para trabalhar com mais organização, e isso acontece em 5 minutos de granizo. Então essa grande confusão que se criou no primeiro momento, o pânico, aquele prejuízo que nós não sabemos calcular, que é o trauma das nossas crianças, que nós vamos ter que trabalhar muito com apoio psicológico para que elas superem isso, porque agora a gente está vendo que a cada nuvem no céu há desespero já, né? Por parte das crianças. Certamente daqui a 30, 40 anos elas ainda vão poder recordar com muita tristeza, com muito susto, com muito choque disso que aconteceu na manhã ou na madrugada do dia 15 de junho em nosso município. Algo que eu achei que eu não viveria como prefeito e que de repente aconteceu.